Penúltimo programa do ano, novo formato surgindo dentro deste programa, dia de Natal, e não existe assunto melhor neste momento do que a grata surpresa da indústria cinematográfica de 2023, o musical Wonka. Vou ser muito sincero com vocês aqui, eu não sou fã do Paul King. Eu detesto seus filmes, não achava ele um bom diretor, menos ainda um roteirista. Mas com Wonka eu tive uma grata surpresa. É como se todas as correntes que seguravam ele nos seus filmes anteriores tivessem sido quebradas aqui e aqui ele mostrou quem ele é de verdade. Wonka é tudo o que você quer ver num filme de final de ano. O Paul King consegue muito bem controlar a narrativa do filme e guiar essa jornada de forma muito coesa, do início ao fim. Ele faz de diversas sacadas dentro do roteiro que compõem seus personagens, que façam a gente se conectar com eles e, portanto, adentrar esse universo de uma forma muito natural. E acreditem, isso não é uma coisa fácil. Ainda mais num universo cheio de fantasias como é da Fantástica Fábrica de Chocolate, os personagens eles são tão parecidos com a gente que a gente nem para e pensa e estranha tudo o que está acontecendo. A gente só entra e pra gente aquilo é natural, assim como para as pessoas que vivem desde sempre nesse universo fantasioso. Talvez os meus melhores exemplos sejam as grandes sacadas e comparações que o roteiro faz a todo momento com todo o núcleo dos vilões, com as pessoas, entre aspas, malvadas do mundo real, assim como faz com a jornada de esperança, depois decepções e depois a volta dessa esperança com Wonka. Wonka é um menino que sai da casa dele, sai da sua bolha de conforto e vai para uma cidade que é maior, uma cidade que é vista como a cidade dos sonhos. Lá ele pretende crescer com seu grande sonho, mas tudo dá errado. Ele é passado para trás. Isso te lembra alguma coisa? Isso não te remete aos inúmeros brasileiros, por exemplo, que saem da faculdade e vão querer morar no Rio de Janeiro, em São Paulo, em busca de um emprego e são passados para trás justamente pelas pessoas que lucram e têm sucesso destruindo os sonhos de terceiros? É com essas pequenas sacadas que o filme te coloca para dentro de vez e não precisa trabalhar muito no quesito emocional para você já gostar de literalmente todos os personagens. E eu simplesmente acho isso fantástico e genial. E sinceramente, se Barbie não tivesse lançado em 2023, eu diria que Wonka é o filme mais genial do ano. Não digo melhor, mas genial. Uma coisa que eu fiquei bem em dúvida é se ele ia aguentar de fato bancar um musical deste tamanho, com 125 milhões de orçamento, que é uma coisa muito grandiosa. Claro que para filmes, por exemplo, de ação e de super-herói que a gente está acostumado, de Marvel e DC, é um valor pífio, mas para um musical é uma coisa muito grande e eu acredito que o Paul King fez um ótimo uso desse orçamento inteiro. As cenas musicais, as cenas de música, de cantoria, são simplesmente lindas. O Paul King aqui entrega uma direção muito coesa, do início ao fim, para essa jornada, assim como ele entrega uma direção muito cirúrgica em todas as cenas, mas principalmente aonde tem dança, cantoria. É um filme muito bem coreografado, e quando eu digo que a direção é muito cirúrgica, é porque ele aproveita muito bem de todos esses gestos, de todas essas movimentações dos personagens e de todos os elementos que interagem com eles durante essas cenas de músicas, assim como se ele tivesse um segundinho a mais e um segundinho a menos para cortar cada cena, tudo estaria arruinado, mas ele sabe exatamente a hora de parar ou a hora de continuar e ser ainda mais épico, ainda mais grandioso. Isso só valoriza ainda mais as cenas que por si só já seriam lindas e emocionantes. O filme conta com um elenco esplendoroso, está todo mundo no seu devido lugar, está todo mundo esbanjando talento, e é justamente nesses projetos mais diferentões como o Wonka que a gente percebe quem é um artista de verdade. Um ator ou uma atriz não basta só saber chorar, mas ele precisa ter um leque aí de talentos.
Cantar é um deles, e todo mundo aqui se provou de forma maravilhosa. Os figurinos aqui foram muito bem feitos e muito bem pensados. Diante de tudo isso que eu falei, de todas essas sacadas do roteiro e da direção, o figurino, ele só exala e exalta tudo isso que eu já falei. Perceba que estamos vendo um musical de um universo fantasioso. Todo mundo aqui entende que essa magia existe, que essa fantasia existe, e todos compreendem isso. Mas por que o espanto da população quando o Wonka chega com os seus chocolates? É muito simples explicar isso. É porque lá é uma cidade muito burocrática. Então tudo é muito certinho e o menos colorido possível, tá tudo certo para eles. É como se fosse uma empresa. Entende? É como se fosse um escritório. Então, quando o Wonka chega lá com tudo muito colorido, para eles aquilo lá não é uma coisa nova, mas sim uma coisa diferente, não é o mais do mesmo. E a composição dos uniformes, dos figurinos, só exalam isso. Para nós está tudo ali muito colorido, mas vai prestar atenção no filme e você vai ver que a paleta de cores do Wonka, de todas as pessoas que fazem parte daquela cidade ali, não são tão coloridas assim. Isso só ressalta todas as nuances do roteiro. Mas eu não poderia terminar essa crítica sem falar do núcleo dos vilões. Que vilões fantásticos! Eu tenho certeza que quando o Paul King estava escrevendo esse roteiro, ele pensou em vários acontecimentos históricos e várias personalidades históricas para compor cada personagem. E tem um específico que eu gostaria de abordar aqui. Na verdade, dois que eu gostaria de abordar aqui. Um é de um dos vilões ali, que eu não vou saber o nome, que ao longo do filme é repetido uma certa piada da qual ele não pode escutar a palavra pobre, porque ele fica enjoado, vomita e etc. Não só essa é uma piada que dentro do filme funciona muito bem, apesar das repetições, assim como isso remete muito aos famosos, aquelas pessoas que estão por detrás de grandes empresas que são aclamadas justamente pelas pessoas de baixa renda e que eles vêm e fazem discursos motivacionais, discursos enaltecendo o seu público, sendo que, na verdade, por detrás o que eles sentem é nojo. Assim como temos ali um padre no filme, que para mim ele é sensacional. Ele usa da fé das pessoas justamente para enriquecer, para esconder todas as suas malandragens, né? Todas as coisas ruins que ele faz por detrás. Isso eu não posso falar nomes, mas isso me lembrou muito ao nosso querido ex-presidente, assim, sabe? Só uma pequena observação. Para mim, aquele personagem ali é sensacional. A fotografia desse filme é muito aconchegante, muito acolhedora, casa muito bem com a direção do filme e o Paul King trabalha com todas as partes artísticas desse filme muito bem, sinceramente. É uma gigante surpresa e muito positiva. No mais tardar, eu ainda estou perplexo com o que eu vi. Talvez eu volte a falar desse filme posteriormente, porque tem muitas coisas para se falar ainda. Tem a trilha sonora que eu gostaria de comentar, que é simplesmente emocionante. Todas as vozes que são perfeitas. Os designers que são simplesmente incríveis. Mas eu vou deixar isso para mais tarde, porque eu gostaria que todo mundo conseguisse ver o filme primeiro e depois vir aqui e ver tudo que eu tenho para falar. É claro que eu tenho os meus problemas, acredito que o Oompa Loompa que aparece ali no filme esteja sobrando, eu acredito que ele não case muito com a história, com a jornada em si, mas com o universo sim, então eu creio que o personagem deveria ter sido trabalhado talvez numa futura sequência e não nesse filme, mas a participação dele também não vai te incomodar tanto assim. E talvez eu tenha sentido uma certa pressa no final, mas isso é normal e eu não vou criticar tanto. Nota 8 para essa gigante maravilha. É um filme que merece ser assistido. E se você puder, vá no cinema apreciar esse incrível filme.